Dois jogos emblemáticos na minha carreira de treinador. O primeiro foi em 84, Fluminense e Corinthians, no Morumbi. O Fluminense conseguiu ganhar de 2-0 e se classificou para a final do Brasileiro e conquistou o Brasileiro. E, sem dúvida alguma, o último jogo da eliminatória de 93, Brasil-Uruguai, no Maracanã. Aí a seleção brasileira posando para a fotografia. Que seja a foto do jogo da classificação. Daqui a pouco a presença do Uruguai. E os gritos de Brasil, Brasil serão substituídos, não tenho dúvida nenhuma, por uma vaia ensurdecedora. O torcedor continua fazendo a sua festa. O primeiro jogo em Montevidéu tinha sido uma guerra. O time uruguaio, Parreira, era um time violento? Foi uma guerra porque o Brasil não ganha em Montevidéu, me parece, há 25, 27 anos. E aquele jogo era importantíssimo. Nós estávamos numa situação complicada naquele momento da eliminatória, o próprio Uruguai também, e quem perdesse ali ia ficar numa situação complicadíssima. Então o jogo foi uma guerra. Além da qualidade técnica, foi um jogo muito violento, muito marcado, muitas faltas, e o Brasil conseguiu sair de lá com um ponto que naquele momento foi razoável, foi bom. Espetáculo, a execução do hino nacional brasileiro e um coral de 100 mil vozes no Maracanã. Em 70, você fazia parte da comissão técnica do Brasil, tricampeão do mundo. Você não viu o Brasil e o Uruguai, né? Você estava assistindo uma outra partida e quando você anunciou no placar que o Brasil tinha levado o primeiro gol, foi um choque muito grande para você. Será que tanto trabalho ia ser jogado fora? Eu me lembro, eu estava com o Rogério na cidade do México, assistindo Alemanha e Itália, uma semifinal maravilhosa também, um jogo inesquecível pelas circunstâncias. Estava 1-0 até o final para a Itália, a Alemanha empatou ao apagar das luzes, depois na prorrogação foi 4-3, 7 gols, Beckenbauer com o ombro enfaixado e tal, jogando, e de repente no placar anuncia Uruguai 1-0. Eu me lembro, eu tinha 27 anos, era muito jovem e evidentemente vibrando com aquilo tudo, que eu cheguei a chorar naquele momento, pensando: caramba, nós viemos tão longe, trabalhamos tanto, 5 meses, vamos ser eliminados mais uma vez pelo Uruguai. E depois a alegria voltou, porque o placar anunciou 1-1, 2-1 e 3-1, resultado final. O técnico Carlos Alberto Parreira, e você vê que é uma alteração de numeração. O Zinho joga com a 9, a camisa que era do Miller, porque o Romário pediu para jogar com a 11, porque ele disse que foi com a 11 que ele fez o gol no Uruguai em 89 e decidiu a Copa América. Ele quer repetir a dose com o mesmo número e com a mesma camisa. Esse sentimento, essa mesma tristeza, será que depois de tanto trabalho, um trabalho tão bem feito, a gente vai ser eliminado ou a gente não vai para a Copa? Isso passou pela sua cabeça antes da partida contra o Uruguai? Não, eu acho que eu não consegui pensar em nenhum momento negativamente. Uhum. A certeza do trabalho, a confiança nos jogadores, no nosso potencial, exatamente pelo que a gente fez ao longo da preparação. A dificuldade que nós tivemos foi no início, os jogadores estavam de férias, o trabalho físico, foi apenas uma semana de trabalho, apenas um jogo amistoso contra o Paraguai, e nós saímos sem estarmos nas condições ideais para jogar contra o Equador em Quito. A altitude influencia, tanto é assim, o Equador ganhou 8 jogos em casa e por isso vai à Copa do Mundo, além da qualidade, mas sem dúvida alguma a altitude ajudou muito. E em seguida fomos jogar na Bolívia, 4.000 metros de altura. Então eu sabia, nós tínhamos a certeza que no retorno, já com 5 semanas de trabalho, quase que 1 mês e meio, os jogos aqui no Brasil seriam jogados até com uma relativa facilidade, como acabou acontecendo. 6-0 contra a Bolívia, 4-0 contra a Venezuela, 2-0 contra o Equador, uma atuação muito segura, e 2-0 na finalíssima contra o Uruguai, valendo vaga para a Copa. Vai autorizar o senhor Alberto Terrada, autoriza, mexe na bola, o Uruguai começa o jogo no Maracanã. O Brasil inteiro ligado e junto. Francescoli, Branco vem no primeiro lance para fazer o corte. O Uruguai tinha Rubem Sousa, Fonseca. O Francescoli era o principal nome dessa seleção? Era o grande jogador, era o principal jogador. Tinha o Fonseca, o Salazar, o Rubem Sousa, grandes atacantes. E o jogo tinha toda aquela mística, né? O Uruguai ganhou do Brasil em 50 no Maracanã, eliminou. E veja bem, numa final tudo pode acontecer. O Brasil tinha vantagem do empate, mas se perdesse podia ficar fora da Copa. E aquela presença, aquele fantasma sempre assusta um pouco. Mas a nossa segurança era da experiência do nosso time. Sobra de Mendes, lá vem cruzamento para Rubem Sousa. Batista aparece do lado,
Rasgou, rompeu bonito o Jorginho. Olha o Romário pela primeira vez. Aí Romário. Fez a finta, atacou moral, a galera gostou. Isso é importante para ele sentir confiança no início do jogo. Eu me lembro até quando a polícia programou a nossa saída para o Maracanã lotado, o povo da cidade do Rio de Janeiro, como sempre, muito acolhedor. Maracanã, me parece, mais de 100 mil espectadores. A polícia resolveu que nós viríamos pelo Alto da Boa Vista e, como sempre, o helicóptero mostrando a nossa posição. Quando nós chegamos na Conde de Bonfim, o povo todo nas ruas, os edifícios, as janelas, todo mundo com as bandeirinhas na mão, todo mundo apoiando, gritando, Brasil, Brasil, Brasil. Isso nos emociona até hoje. E o ônibus teve que ser parado 3 vezes. O povo entrou na frente, parou para bater, para aplaudir, jogar beijinho pros ídolos, apoiar. E aquilo, é evidente, mexeu conosco. Eu me lembro que o Ricardo Rocha, o presidente Ricardo Teixeira, nós estávamos sentados à frente. Eles falaram, imagine se a gente vai para um jogo dessa envergadura, dessa importância e não tem um time experiente. Dunga. Assisti na Europa o jogo do Stuttgart, time do Dunga contra o Leipzig. O Dunga jogou uma barbaridade na semana passada. Olha o Raí. Todo lado é falta nele, vem cartão. Em cima do Canals. Como é que você trabalhou esse fato do empate, de poder jogar com empate? Como é que isso foi trabalhado? Na verdade, nós nem levamos em consideração. O importante era ganhar o jogo. O foco foi na vitória. Se terminasse empatado, a vantagem era nossa. Mas o foco sempre foi concentrado na vitória. E foi talvez uma das maiores exibições, como equipe e individualmente, que a seleção tenha feito talvez em todos os tempos. Foi, na verdade, um verdadeiro massacre. Um time uruguai que a gente conhece, a garra, a determinação, a vontade, vale Copa do Mundo, vai para tudo ou nada. Perde 4, perde 5. Eles não conseguiram, foram impedidos pela brilhante atuação individual e coletiva da seleção brasileira. Não me lembro de um chute a gol, de um córner, de uma falta, nada. Foi um jogo de meio campo em que o Brasil criou muitas oportunidades. Foi um 2-0 que poderia ter sido um placar muito mais elástico e com a atuação primorosa do Romário, que chegou naquela semana, entrou e deu um recado maravilhoso. É a irreverência do Romário a que o Pelé se referia. Bola para ele de novo. Olha o Romário aí. Tá cheio de moral. Aí bateu pro gol. Segura o pequeno que eu quero ver. A pressão naquelas eliminatórias era muito grande, né, Parreira? Você chegou a dizer que o técnico da seleção precisaria ser uma mistura de super-homem e Robocop. O Brasil não ganhava a Copa do Mundo há 24 anos. E nós sentimos essa pressão. Então aquilo era um fardo que pesava uma tonelada nos nossos ombros. Mas o time vinha da experiência de 90 e time bom, vencedores na vida, em qualquer setor, são pessoas que aprendem com as derrotas e crescem. Em aprendendo, cresce. E aquele time cresceu. Eles sabiam exatamente tudo que tinham que fazer para não repetir as experiências de 90. Então era um time consciente, era um time que sabia o que queria, que tinha qualidade e, sobretudo, era muito experiente, determinado. Por isso nós fomos para aquela partida com a convicção de uma grande vitória. Voltando àquele 19 de setembro de 93 no Maracanã, qual foi o clima que vocês encontraram na chegada do estádio? Clima de euforia, de otimismo, de alegria, o torcedor vibrando e apoiando o tempo todo, bandeirinha, todo mundo de amarelo. E aos 2 minutos, o Romário daquele balãozinho incendiou o Maracanã, não é verdade? Deu a confiança necessária para o time. Então foram todos impecáveis. Do goleiro, Tafarel, que não teve nenhum trabalho nesse jogo, se tivesse que atuar, ia jogar bem, com certeza. A defesa impecável, o meio do campo, o ataque. Foi uma atuação de gala, como poucas vezes a seleção atuou. Capitão Francesco, ele não pode deixar ele armar. Mauro Silva. Jorginho Raí. Tá com tudo o Raí, hein? Vai fazer uma grande partida. Esse balãozinho do Romário que você se referiu agora, foi um cartão de visita dele e um cartão de visita do Brasil? Do Brasil, do Romário, com toda aquela irreverência, com toda aquela frieza. Aos 2 minutos, ele mostrou o cartão, estou aqui, estou presente. E, como sempre, foi decisivo, marcando os 2 gols da vitória. O Romário está pedindo lançamento. Branco obedece e lança. Olha, domínio de bola do Romário. Deixou a criança pertinho do pé ali. Aí. Bebeto. Os 32 chutes, Parreira, 19
foram da dupla Bebeto e Romário. Ali, quando acabou aquela partida, ou durante aquela partida, você já tinha em mente o que eles poderiam fazer numa Copa do Mundo, na Copa do Mundo? O que eu me recordo, até de uma maneira muito viva aqui, após as entrevistas, é evidente, todo mundo contente com a classificação, o Brasil carimbou o passaporte, não só carimbou o passaporte, mas foi uma atuação super convincente. E aquela pergunta de sempre, eu me lembro até hoje, e agora? Agora, quer dizer, a Copa do Mundo. Eu falei, ó, se nós repetirmos a atuação de hoje, com certeza a gente tem tudo para trazer o caneco de volta para o Brasil depois de 24 anos. E vale a pena ressaltar, vale a pena lembrar que o time que jogou a partida contra o final, contra o último jogo da eliminatória contra o Uruguai, foi exatamente o mesmo time que iniciou a Copa um ano depois, sem a presença do Ricardo Gomes, que se contundiu uma semana antes e teve que ser cortado. Eu vi o sinal aqui do Parreira e do Zagallo para os dois Ricardos, pedindo para eles irem mais à frente, se posicionar mais à frente, que é para pressionar mais o time do Uruguai. Dunga. Jorginho. Bonito toque. Esse massacre, a parte tática, o Brasil ocupou espaço, atacou. Como é que você definiria taticamente o Brasil nessa partida, Parreira? Nós já jogamos ali num 4-4-2, né? Uma linha de 4, dois jogadores centrais no meio do campo, que era Mauro e Dunga, dois pelo lado, Zinho e Raí. O Mazinho ainda não estava na reserva, não tinha jogado, e o Romário à frente. Então, o time apertou, adiantou a marcação, ocupou os espaços, jogou no campo do Uruguai, dentro do campo do Uruguai, alugamos meio campo e, com a bola, criamos jogadas com o Branco, com o Jorginho, pelo meio, principalmente todas elas muito bem concluídas, sempre com a participação da dupla, que era uma dupla infernal, e que se completava muito bem, Bebeto e Romário. Bem o Zinho, olha o Romário, tocou pra ele, tentou tabela com o Bebeto, botou na frente, se deram bem pra Romário, tem Raí, tem Jorginho partindo pela direita. Saiu pro lado errado, enfeitou demais. Raí, conserta pra Jorginho. Olha o Brasil chegando agora, dá. Bebeto, o toque vai por baixo, tenta. Chegava também Zinho em cima da linha, tira o time do Uruguai. Pressão brasileira. Branco, Mauro Silva, toque na frente muito comprido pro Branco. Teve a chance com Romário, teve a chance com Bebeto por cima e por baixo. O Uruguai tirou em cima da linha. Olha o replay pra você. Romário cabeceou, Bebeto por cima. Fez falta no goleiro ali, o juiz deixou seguir. Você lembra da sua preleção, Parreira? Em linhas gerais? Não, não lembro não. Eu lembro só de passar otimismo, segurança e de ter dito durante a palestra que o Brasil nunca tinha ficado fora de uma Copa do Mundo e não seria dessa vez dentro de casa contra o Uruguai. Acredita no lance. Mauro Silva tem Dunga. Dunga pode virar com o Jorginho do outro lado. No meio de dois se complica, deu sorte, sobrou para Raí. Escorregou, tropeçou na bola. Jorginho. Romário na área para ele. Passou à frente de Romário. Olha só, o Jorginho viu, meteu, Romário se enfiou, se esticou e não achou. Aos 11 minutos o Branco chuta para fora, chuta forte, aos 14 o Jorginho faz um bom cruzamento. Qual era a função dos laterais nesse esquema tático que você nos colocou agora? Como jogos laterais no Brasil, com toda a liberdade de atuar e até pela presença de Mauro Dunga, poderiam subir os dois até ao mesmo tempo, sem nenhuma restrição. O Jorginho sempre foi um jogador, atuava no meio, atuava de lateral, o Branco sempre foi muito desenvolto, sempre jogou com muita, sempre marcou bem, mas sempre saiu bem com a bola, apoiou sempre o ataque, jogando pelos lados, entrando em diagonal pelo meio. Então, com liberdade total para jogar o futebol dele, sem nenhuma restrição. Jorginho vai caprichar na cobrança, Romário na área também, Raí, vem bola, Ricardo, olha a chance, Branco bateu bonito, Siboldi cai para fazer a defesa. Aos 3 minutos, o Raí sofre uma falta, o Branco chuta na barreira, aos 6 o Bebeto cruza e o Romário chega atrasado. A seleção entrou em campo apenas para se classificar ou para calar a boca dos críticos? Não, a seleção entrou em campo para se classificar com uma grande vitória. Agora, se alertada, se tivesse algum time que tinha que estar desesperado em campo, era o Uruguai. E com o empate estava fora da Copa. Então, que nós tivéssemos tranquilidade, mas o objetivo sempre foi sair e terminar a eliminatória com uma grande exibição para nos dar a confiança necessária para sair do Brasil, sabendo que nós podíamos fazer uma boa Copa do Mundo.
E foi o que aconteceu nessa partida. Não quis sequer ficar com o tiro de meta. Prefere sair jogando pelo meio com o Ricardo Gomes. Aí já tem Branco, livre para subir pela esquerda. Olha como o gramado é bom, a bola rola fácil. Temperatura de 27 graus, Romário. Já deixou o Dorta para trás. Já foi com vontade. Tocou para Raí. Meteu para Romário. Chegou, bateu! Na trave! Olha a chancezinho. Demorou, tentou um chute. Veio o toque por baixo. Cedeu um escanteio. Tá impossível, Romário. Tá impossível. Olha só como ele faz o toque. E ela vai no travessão. Grande Romário. Que pena, uma jogada linda, buscou o gol, deu o toque certo, a bola foi na trave. Aos 8 minutos, o Romário toca no travessão numa bola lançada pelo Raí. E o Raí, Parreira, qual era a função dele taticamente? O Raí era um homem que completava o quarto homem pelo lado direito. Mas como ele não era de jogar só pelo lado, ele, o São Paulo jogava pelo meio, ele tinha liberdade de entrar em diagonal, como faz o Kaká hoje, como faz o próprio Ronaldinho na seleção brasileira, no Barcelona. O Ronaldinho não é ponta esquerda, ele tem a liberdade de entrar em diagonal. O Raí tinha a mesma liberdade. Quando fosse possível, fechar pela direita, e encostar nos... Aí o Raí vai buscar traçamento na área. Tua finta no... Bateu fraco do Branco pro Zinho. Viu o campo. A falta por cobertura. O time estava planejado, aquilo que havia sido conversado. Estava com sobra. Só uma coisa eu me lembro, me preocupava, é que o gol não saía. Bebeto na parada, buscou a que passou perto do ângulo direito do goleiro. Repetição por o ângulo. Siboldi foi nela, passou muito perto. A cobrança de Bebeto que você vai curtir por outro lado, com muita perícia. Havia uma supremacia total, técnica, tática, física, muitas oportunidades criadas, mas o gol não saía. E a gente sabe, conhece aquela história, né? É o velho chavão, quem não faz acaba levando. Numa falta, num corne e tal. Então existia uma preocupação. Eu voltei para o vestiário, não é preocupado, mas tentando lembrar, olha aqui, vamos manter a mesma postura, a mesma pegada e os cuidados, porque um gol podia mudar a história da Copa, não é verdade? E a preocupação era exatamente essa, o domínio era total, mas o gol não saía. Zinho, pelo meio Raí, faz o toque para Romário, a chance ainda. Brigou por ela, girou de um lado para o outro, tenta Romário, insiste, briga, vai para o chão, pede pênalti, o árbitro manda seguir. Quero ver na câmera de baixo esse lance, hein? Brasil tenta insistir, a falta agora é em cima de Mauro Silva. Puxaram o Romário pela camisa, legal, na cara do senhor Alberto Terrada, que estava a 3 metros do lance, não tinha como não ver. Ele estava a 3 metros de frente para o lance. Não deu porque não quis, Arnaldo. A imagem foi clara, o Herrera, número 2, puxou com a mão direita a camisa do Romário. Pênalti claro do lance e não marcou porque não quis. Voltando um pouquinho, aos 36, o Jorginho chuta uma bola com perigo. Os laterais continuavam avançando. A garantia do seu esquema era o Mauro Silva e o Dunga? Nós podíamos proporcionar essa liberdade, porque nós tínhamos os 2 zagueiros e mais ficavam ali de sobreaviso. O Mauro formava o tripé na frente dos zagueiros, é o que era o primeiro socorro, exatamente para fazer as coberturas aos laterais. Se tivesse que sair um zagueiro na cobertura, o Mauro entrava no meio da zaga, ou se precisasse sair de enquanto ele ia, de enquanto a quem viesse com a bola, ficavam os 2 zagueiros, e o Dunga tinha liberdade de encostar, fazer a ligação entre o meio do campo e os homens da frente. Dunga rasga, Rubens Souza mais esperto. O Romário não pega na bola, número 3. É pro Romário, grande. Vai Romário, entorta aí. Ainda é hora. Fez cidade. De melhor ela passou. Então o Dunga sai em função de ficar na área. Mauro. Que lance de Olha como ele domina. No meio das canetas do uruguaio. Aí está a diferença do grande jogador, a diferença do craque. Você viu que quando ele recebeu a bola, ele já sabia o que ia fazer. Aos 37, o Romário dribla 3 adversários, chuta para fora, o Bebeto também tem mais uma oportunidade. Naquele intervalo, o Brasil vai para o intervalo. Você lembra o que foi falado naquele intervalo, o que você passou para os jogadores? Foi exatamente isso, a preocupação de você ser muito superior e não estar materializado no placar. Caprichosinho, o Ricardo não acha. O Ben Sousa vem buscar. Bonito, Jorginho arriscou, bateu. Siboldi faz a defesa e mete para fora. Se desespera, leva as mãos à cabeça, Jorginho. Olha, ele bateu por entre as pernas. Siboldi faz grande defesa. Não existia, no meu caso, eu não exteriorizei, é evidente. Estava preocupado, mas é claro que eu queria e
pedia para a gente fazer o primeiro gol. Vamos aproveitar toda oportunidade. São 5 brasileiros na área, 10 uruguaios. Ricardo saiu dela, Romário tenta. Insiste Ricardo. Bebeto bonito, Siboldi faz a defesa. Na perna esquerda explodiu a bomba de Bebeto. Um chute difícil de primeira. Siboldi foi lá para mais uma monumental defesa do goleiro uruguaio. Você disse que convocou o Romário no momento certo. Foi o momento certo? Ele não teria que ser convocado antes? Seria, mas vocês não permitiram, né? Criaram uma confusão que não existiu. Posição legal, saiu o goleiro, fez a fita, lá vai Romário, lá vai Romário. No segundo tempo, logo no primeiro minuto, o Zinho, numa cobrança de escanteio, cruza e o Ricardo Gomes cabeceia. Zinho vai no capricho para cobrança. Primeiro ataque brasileiro no segundo tempo, caprichosinho, cruzamento, toque de cabeça, Siboldi! O Ricardão subiu, meteu a cabeça, operou o milagre o Siboldi. Olha só por trás do gol como se estica todo o goleiro uruguaio. O Zinho foi um jogador muito criticado ao longo de toda a trajetória. Por que mantê-lo no time, Parreira? Veja bem, há jogadores táticos, há jogadores técnicos, há jogadores que decidem. Eu acho que um time de futebol, essa complementação de estilos é que faz com que o time renda como um todo. Então, o trabalho de equipe é exatamente isso, é você fazer essa complementação de estilos. Até jogadores de estilos diferentes formarem uma grande equipe. Jorginho briga, Dunga dá um bico na bola. Ela sai pela linha de fundo, é só tiro de meta, os brasileiros ficaram pedindo falta, o Dunga deu um bico, deu uma injeção na bola. Eu dou sempre o exemplo do Galego no time campeão da Argentina em 78. O Galego era um jogador tipo Mauro Silva, não passava do meio do campo, ele complementava perfeitamente, equilibrava aquele time que foi campeão do mundo. Abre a caixa de ferramentas ali o time do Uruguai. Olha o Dorta por trás pegando o Zinho. É a mesma coisa, tecnicamente, taticamente, ele preenchia uma função muito importante. Ele dava a necessária liberdade para que o branco pudesse apoiar, ele fechava, voltava, fechava o setor. A hora que o Jorginho saía no ataque, ele fechava por dentro. E o Zinho era um jogador habilidoso com a bola nos pés. Ele dá sequência, ele mantém a posse da bola. O Zinho foi um dos jogadores mais exitosos do futebol brasileiro. Me parece 4 ou 5 vezes campeão brasileiro. Em todas as equipes que ele passou, ele foi campeão. Um dos jogadores mais exitosos do futebol brasileiro e campeão do mundo. O Brasil tenta mais uma, Zinho faz a festa, tirou para dançar o Mendes. Aí o Zinho, por entre as pernas do Mendes. Chamou o Mendes para dançar, botou por entre as pernas do lateral uruguaio e recebeu a falta. E ele foi muito criticado, era muito criticado, exatamente porque ele não tinha. Veja bem, ele não era o cracão do time, não era a grande figura técnica, ou habilidosa, mas ele tinha uma função tática que foi importante. Eu me lembro que havia uma pressão enorme, eu era muito cobrado. Ele era chamado de enceradeira, porque ele ficava muito com a bola e tal, mas nós sabíamos a importância dele para a equipe. E chegou um momento que essa pressão cresceu tanto, eu não sei se chegou a abalá-lo ou não, mas eu fui no quarto, fiz questão, ele dividiu o quarto com o Bebeto, estavam 2 presentes. Eu falei, cara, quem está escalando você sou eu. E se você tiver que sair, vai sair por mim, e não por pressões externas. Então joga sossegado. Zinho. Branco. A enfiada com Zinho. É boa. Cruzamento. Não chegou pro Bebeto, tirou Gutierrez. Vamos, Mauro Silva, vamos nela. Briga Mauro Silva pela bola. Sobra de Jorginho. Para Romário. Tabela com Raí. Tentou Romário. Agora vai. Defende Siboldi. Romário perdeu o gol cara a cara com o goleiro uruguaio. Voltando ao Romário, depois daquela apresentação de gala do Romário no Maracanã, você teve a certeza de que o Brasil estava pronto para a Copa? Certeza absoluta. Tanto foi assim que, de junho até praticamente durante um ano, nós não jogamos muitas vezes, jogamos 3 ou 4 amistosos. O mais importante desses amistosos foi contra a Argentina, em Recife. Nós quebramos aí um período, um jejum de 5 ou 6 anos que o Brasil não vencia a Argentina, com a mesma equipe, com a mesma formação tática, com a mesma maneira de jogar. Aquilo, e o time argentino era muito bom, e só nos deu a confirmação de que, na verdade, o time para começar a Copa era aquele que havia conquistado
a classificação contra o Uruguai. Vai tomar o cartão amarelo branco, porque ele não quis perder a viagem, não quis permitir o contra-ataque, dividiu o Francesco ali no meio. Veja na repetição, confira comigo a falta do branco. Foi falta para cartão, bem aplicado o cartão por parte do juiz. Por outro ângulo aí, a entrada do branco em cima do Francesco. Você sabe quando foi que o Uruguai deu o primeiro chute a gol nessa partida? Não sei nem se eles chegaram a dar chute a gol. 17 do segundo tempo. Com certeza não foi no gol, foi para fora. Tafarel quer 4 na barreira. O Brasil volta todo, à exceção de Romário. A bola batida longe do gol de Tafarel. Arriscou o Batista, o primeiro chute a gol do time do Uruguai, hein? Tafarel não fez nenhuma defesa. Não foi, na verdade, foi um massacre. Num jogo dessa importância, até que fosse um time de menor expressão, de menor qualidade técnica, tem que ir para tudo ou nada, vale vaga para a Copa. Mas a supremacia, a segurança da equipe brasileira eram tão grandes que não permitiram ao Uruguai esboçar qualquer tipo de reação. Aí o Dunga gira bem a jogada com o Jorginho, ele pede a presença do Bebeto. Lançou, Bebeto está em boa posição. Romário na área, Raí também, caprichou Bebeto, olha a chance, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Brasil! Romário número 11, aos 27 do segundo tempo, deu Bebeto, Simeone não foi, Romário deixou a Espanha, atravessou o Atlântico para fazer o gol do Brasil. Romário número 11, enlouquece o Maracanã, para você curtir de outro lado, o Romário. A vitória é só você marcando gols. Até que, não sei que minuto foi, não me lembro exatamente, foi no meio do segundo tempo, o Romário abriu o placar e quando surgiu o gol, dificilmente pela nossa confiança, pela maneira que nós estávamos atuando, eu tinha certeza absoluta que o time uruguaio não tinha capacidade de reação para fazer 2 gols no Brasil. Cada minuto é importante. Enlouquece o Maracanã. Vamos, Bebeto. Vamos que cabe mais. Romário no meio. Vamos, Bebeto. Tentou a finta. Ainda ele, mais outra. Inverteu com Zinho. Enfiou para Romário. Saiu o goleiro. Bateu Simeone. Pegou. Aos 36, o Mauro Silva lança o Romário, é o segundo gol. Qual foi a tua emoção naquele momento, Parreira? Foi da confirmação e da certeza que o Brasil, mais uma vez, ia disputar uma Copa do Mundo. São 9 minutos separando o Brasil da Copa dos Estados Unidos. Dunga já cansado, Mauro Silva, um trator, roubou mais uma. Enfiou para Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai Romário, é gol! Brasil! É do Brasil! Brasil! Romário de novo! Que beleza, Romário! Goleiro de um lado, bola do outro, botou lá dentro pra você curtir! Que lindo lance de Romário! Com esperteza, com velocidade, com malícia, com malandragem, botou lá dentro, saiu pro abraço! 2 para o Brasil! O Romário e Romário, 2-0 Brasil! Restando 7 minutos pro Brasil marcar presença na Copa dos Estados Unidos! O telespectador deve ter visto a inteligência do Romário, impressionante. Ele ia dar o drible, chamado drible da vaca. O Romário atravessava uma grande fase técnica no Barcelona, chegou aqui super motivado, foi muito bem acolhido, muito bem recebido e não é fácil marcar o baixinho, motivado e em forma. Ele estava realmente inspirado, ele não perdeu praticamente nenhuma jogada, deu um trabalho danado. A torcida não para um instante. Bebeto, que lindo toque! Você, Romário, Bebeto partiu do outro lado.
arriscou o chute direto, não pode enfeitar. Acredita, Romário! Acredita, Romário! Botou pra fora! O encapetado, endiabrado Romário quase faz o segundo. Sobre a convocação do Romário, em 92, num amistoso contra a Alemanha, o Romário tinha se desentendido com a comissão técnica. Isso foi muito falado durante muito tempo. E a temporada no Barcelona de 93, 94 foi até uma temporada que o Romário estava arrebentando, o Romário estava se destacando. E foi por isso que ele veio para a seleção antes do período previsto, que seria na Copa do Mundo. Você disse que convocou o Romário no momento certo. Foi o momento certo? Ele não teria que ser convocado antes? Teria, mas vocês não permitiram, né? Criaram uma confusão que não existiu. Como é que foi isso, Parreira? Hoje, olhando para trás, olhando para o passado... Você conhece bem como funcionam as coisas no Brasil, né? O Romário, ele, por contusões, em 2 oportunidades, ele não pôde se apresentar para jogar. Numa delas até ele se apresentou, foi lá com o médico e tal, o Barcelona retornou e tal. Então ele ficou praticamente, não me lembro exatamente, quase que 1 ano sem jogar na seleção brasileira. E nesse ínterim, nesses jogos amistosos, a dupla diária era Bebeto e Careca. Depois de 1 ano, o Romário pôde finalmente atender uma convocação. E nós tínhamos 5 atacantes para jogar aquela partida contra a Alemanha, que era campeão mundial, em Porto Alegre. Até por uma questão de coerência e de bom senso, vai começar o jogo a dupla que vem jogando durante 1 ano. E o Romário ficaria no banco, não vejo nenhum problema nisso. Só que quando terminou o treino, toda a imprensa presente correu para entrevistar quem? Romário. Coisas do Brasil, né? Coisas de futebol brasileiro. E o Romário, com toda aquela sinceridade dele, perguntaram: você veio para jogar? Não, ele veio para jogar. Claro, eu vim para jogar. Como todos os 22. Você não pode passar pela cabeça de ninguém, e todos os jogadores que estão na Europa, que vêm para o Brasil, todo mundo vem para jogar. Só que o treinador só pode escalar 11. O treinador quis escalar, para começar a partida, Bebeto e Careca. E já viu, no dia seguinte o Romário se recusa, Romário não sei o que lá, Romário quer voltar. Aí me disseram até de chegar que o Romário ia embora, ia ficar na concentração. Bom, criaram aquele tumulto todo, que na verdade nunca houve nenhuma briga pessoal. Eu lembro só que o Zagallo chegou a chamar a atenção dele, conversar, não, aqui quem determina a comissão técnica e tal, mas não houve nenhuma briga, nada. E o Romário ficou calmo e nós o aproveitamos no segundo tempo. Mas na segunda-feira ou no domingo, daí para frente não se falava de outra coisa. O assunto era Romário, não aceita reserva, Romário versus Parreira. Esqueceram da vitória contra o campeão do mundo. Então não havia clima para trazê-lo naquele momento. E sempre as cutucadas, né? Romário está fora da Copa. Nós nunca, em nenhum momento, o Romário é jogador que nós contamos para a Copa do Mundo. Na hora certa ele será convocado. E aconteceu, sem nenhuma pressão. Eu me lembro muito bem, estava na casa de um amigo em Angra dos Reis, a Bolívia e o Uruguai, não sei, jogavam, né? O Brasil era baia naquele final de semana, porque eram 5. Aí eu liguei um rádio, Bolívia ganha e se classifica para a Copa. Aí estourou na nossa mão. Eu doido para a Bolívia ter perdido ou empatado, porque o Brasil faria um amistoso contra o Uruguai. Estourou na nossa mão. Só que o Bebeto estava na Espanha. Eles exigiram, porque tinham 2 semanas, o Bebeto foi para lá. E as notícias que vinham, o Bebeto estava contundido, não podia jogar. O Miller estava com uma distensão, não podia jogar. Então o jogo passou a ser fundamental, devido à morte. Se perder, está fora da Copa. E eu, quando cheguei em casa, às 10 horas da noite, peguei o telefone, liguei para o Zagallo e falei: estou trazendo o Romário. O Zagallo, na hora, perfeito. Américo, providencia a vida do Romário. Foi assim, não houve intervenção, pressão de ninguém. Foi o bom senso e o momento. Se o Miller e o Bebeto tivessem condições... Provavelmente o Romário não tivesse sido convocado para aquele jogo. E sim para a Copa do Mundo. Com certeza, para a Copa do Mundo, nós tínhamos certeza absoluta que o Romário viria e seria convocado. Pera, como é que sai? Apenas foi antecipada a vinda dele, da maneira que eu estou te contando. Qualquer outra versão não é verdadeira. 24 chutes a gol deu o Brasil contra 1 do Uruguai, um massacre. Romário fez 8 dessas finalizações. Tentou a tabela com o Bebeto, que saiu do lance. Como é que sai um técnico da seleção brasileira depois de um período de tanta pressão após um jogo como aquele Brasil e Uruguai? A sensação de ver um projeto, um sonho ser realizado? Parte do projeto você sai aliviado, parte do projeto foi cumprida, que é estar presente na Copa. Como nós sempre estivemos em todas elas
E mais uma vez o ritual foi mantido. O Brasil é o único país na história das Copas do Mundo que participou de todas as edições. Zagallo faz o sinal de 3 minutos para o final. O Prima diz que já acabou. Você consegue extrair de um esquema tático, como estudioso do futebol, um prazer, ou talvez um prazer parecido, como o que o torcedor tem de ver ao ver um drible, ao ver uma boa jogada? Fala sobre esse prazer de ver realizado um esquema tático, como aquele que você conseguiu implementar naquela partida. Olha, eu acho que é muito importante deixar uma coisa muito clara. O time de 94, eu nunca armei, nunca mais na minha vida, um time naquelas circunstâncias ou daquela maneira. Porque eu não tinha o Mauro, não tinha o Dunga, não tinha o Zinho. É diferente. O esquema tático é bom quando ele é feito em função das qualidades individuais dos jogadores. Quando o Fluminense foi campeão, era quase que um 4-5-1, com o Tato fazendo ponta esquerda, fazendo o quarto homem pelo meio, o Assis fazendo um quinto homem. Então é em função do jogador. O atual meio de campo da seleção, ataque, vocês chamaram de vocês da imprensa chamaram de quarteto, não fomos nós, e que pegou e que ficou, foi feito em função dos jogadores. A seleção de 70 jogou daquela maneira, com o Rivelino na ponta esquerda, com o Tostão avançado, com o Pelé voltando, em função dos jogadores. Então o prazer do treinador e a nossa obrigação, a nossa função é ser um facilitador, encontrar a melhor forma para que o jogador desempenhe bem o seu potencial técnico. Parreira, para o homem Carlos Alberto Parreira, o significado daquele jogo? Foi importante saber que você não passaria para a história como treinador que não permitiu que o Brasil fosse uma Copa do Mundo. Isso passou pela tua cabeça? Não passou, que a confiança era tão grande, mas podia acontecer. O Brasil está em segundo, está em terceiro, o Brasil tem que ir lá e tal. A gente teve aí sempre primeiro e segundo lugar, começamos muito mal. Na terceira rodada nós éramos, num grupo de 5, nós éramos terceiro. O empate contra o Equador e a derrota contra a Bolívia, aí a vitória contra a Venezuela de 6-0 nos colocou em segundo lugar e tal. Então a gente foi oscilando até o final entre primeiro e segundo. Então poderia acontecer. Isso é uma preocupação para quem dirige a seleção brasileira. Eu acho que é uma marca que nenhum treinador gostaria de levar. O treinador que não permitiu ou que esteve junto com o Brasil, que não foi a Copa do Mundo. E mais uma vez nós carimbamos o passaporte e estamos na Copa de 2006. É o Brasil que vai para a Copa dos Estados Unidos. Vai continuar a ser o único país a participar de todas as Copas do Mundo. A assimilação tática de um grupo está intimamente ligada com o espírito coletivo? O espírito coletivo é importante, que o jogador esteja propenso e saber da importância dele individualmente, mas tudo voltado para a equipe. Então o trabalho tem que ser voltado para a equipe. Quando a equipe está armada, quando todos pensam coletivamente, as individualidades aparecem. Qualidade individual só aparece quando você tem trabalho de equipe. Então não basta ter bons jogadores, mas se nós não tivermos uma equipe, essa qualidade não vai aparecer, não vai surgir. Então foi importante. E a assimilação tática é quando você tem alguma coisa visualizada, tem uma filosofia e você tem os jogadores para fazer aquilo. Você conversa, coloca, treina, mantém a sequência. Aquilo não foi conquistado de uma hora para outra. Foram muitos treinos. É uma parceria, E a primeira vez que nós jogamos com 2 volantes foi no jogo Brasil e Milan. Foi a primeira vez que a dupla Mauro Silva e Dunga foi testado. Nós jogamos um amistoso contra a Inglaterra, num sábado. Na segunda ou terça-feira tivemos um amistoso contra o Milan para comemorar, me parece, o bi-ou-tricampeonato do time do Milan, que era fabuloso. Tinha o Rijkaard, o Gullit, o Van Basten e mais o Ancelotti, Baresi. Bom, era um baita time. Naquele jogo, São Paulo não pôde ceder o Raí, e o Raí ia disputar um jogo importante um jogo sul-americano desse aí, não me lembro exatamente qual era. O Raí teve que retornar e nós usamos pela primeira vez Mauro e Dunga. E ganhamos de 1-0 do Milan no San Siro. Foi ali que a coisa foi embora. Aí vamos chegar aos 45 minutos, vamos ficar por conta do senhor Alberto Terrada. O Brasil está na Copa. Cadê o fantasma de 50? Isso não existe mais. 2-0 Brasil em cima do Uruguai. E o Dunga? Você falou do Dunga. O Dunga foi vaiado, muito vaiado, na partida contra o Equador no Morumbi. O Dunga foi um exemplo de perseverança. Ele foi massacrado em 90. Tudo que acontecia, e foi um símbolo da derrota,
Era Dunga, e ele, quietinho, jogador vibrante, aguentou aquilo tudo calado e deu a resposta dentro do campo. Tudo que acontecia de errado no Brasil, choveu, não sei aonde, alagou, era culpa do Dunga. A inflação aumentou, culpa era do Dunga. Disparou o dólar, a culpa era do Dunga. E ele quietinho, até que teve a oportunidade, tomou conta. O primeiro jogo foi contra o Milan e depois contra a Venezuela, que nós ganhamos de 6-0, e nunca mais ele saiu do time e acabou sendo premiado como sendo o capitão e levantando a taça. Eu queria que você relembrasse, você contou pra gente, que você relembrasse a passagem em que os jogadores perguntaram a você se você ia pedir demissão, houve um boato. Não, depois que, como a pressão era muito grande, aquele grupo era muito consciente da importância. Eu dizia para você da dificuldade que nós tivemos no início da competição, porque nós sabíamos, os jogadores estavam de férias, nós tivemos apenas 8 ou 9 dias de treinamento, que não foi o bastante para o prima da condição física necessária, e eu até consegui, espremendo um pouquinho aí, sem nem ter tempo, um amistoso contra o Uruguai, contra o Paraguai, que nós jogamos em São Januário e ganhamos de 2-0, e fomos jogar contra o Equador em Quito, a 2.900 metros, e vocês viram nessa eliminatória, o Equador ganhou 8 jogos em casa, na altitude, e em seguida fomos pegar a Bolívia, com um time despreparado fisicamente, sem um ritmo ideal para jogar nesses locais. Então a dificuldade foi muito grande. Musculatura dura. Musculatura dura, peso, e sem a condição física, sem o ritmo de jogo necessário. E uma das armas para você enfrentar a altitude é exatamente estar bem fisicamente. O time não estava ainda. E foi ganhando essa condição física ao longo da competição. Depois jogamos contra a Venezuela, ganhamos de 6-0, empatamos com o Uruguai numa batalha lá no Centenário, e fizemos, aí teve uma interrupção de 15 dias, porque nós éramos bye, como eram 5 em cada grupo, naquele final de semana o Brasil não jogava. E fizemos um amistoso contra a equipe mexicana, não sei porquê, porque cargas d'água, imprensa, tal, empatamos de 1-1 e tal, Parreira vai pedir demissão, Parreira vai embora, voltamos para a Granja Comari, e os jogadores, chegamos lá às 3 horas da manhã, lanchamos e ninguém saiu. Nós percebemos que todos ficaram lá. E quando nós íamos nos levantar, me parece que foi o Ricardo Rocha, Raí e Dunga, professor, fica aí. Que negócio é esse de sair? Agora que vem a sopa do mel, agora que nós vamos ganhar com facilidade todos os jogos aqui no Brasil, que negócio? Eu falei, ninguém falou em sair, isso é invencioníssimo. E foi, na verdade, foi. Não sei de onde surgiu esse boato. E aquilo mostrou mais uma vez que o grupo estava consciente, fechado, unido, e dentro do campo eles deram a resposta. Foram 4 vitórias incontestáveis aqui do Brasil, fizemos 6, 4, 12, 14 gols, não sofremos nenhum, e nos deu a confiança de que nós tínhamos tudo para fazer uma grande Copa e voltarmos como campeões do mundo. Pela posição da cobrança aí, Evair com a bandeira brasileira. Os jogadores do Brasil esperando para comemorar a classificação. Estão classificados para a Copa dos Estados Unidos. E terminou! Terminou! O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94! Brasil! Para a gente terminar, Parreira, intimamente, alguma impressão sobre aquele jogo Brasil-Uruguai que você nunca tinha dito? Há mais alguma coisa intimamente? Não, a alegria no final, principalmente até hoje, se você me perguntar, um dos jogos mais importantes como treinador, até pela importância do jogo em si, pela atuação da equipe, esse jogo do Uruguai, sem dúvida alguma, vai estar sempre presente nas minhas memórias.